Bem-vindo, minha irmã e meu irmão, ao nosso programa Olhar o Mundo Missionário, na nossa querida televisão Ângelos TV. Estamos mais uma vez aqui para partilhar consigo esta nossa paixão pela missão. Olhar o mundo, sim, nesta perspectiva missionária. Olhar e ir mais longe ao encontro de outras experiências missionárias que são trazidas por testemunhos de homens e mulheres que se consagram ao Senhor e de uma ou de outra forma procuram viver e ir mais além nesta dimensão missionária. Espero que o programa esteja a ser do vosso agrado e queremos contar sempre com a vossa fidelização a esta rúbrica que, com amor e carinho, procuramos trazer todas as quintas-feiras às 12h30. Hoje temos connosco mais uma voz feminina, temos connosco a irmã Rosa Braga, das Missionárias do Espírito Santo. Viva, irmã Rosa, bem-vinda ao nosso programa Olhar o Mundo Missionário. Obrigada. E sinta-se bem aqui no nosso meio, com certeza, mais um testemunho que nos vai dar aqui aos nossos espectadores. A irmã Rosa é do norte de Portugal, onde há uma tradição religiosa muito grande, tem 8 irmãos. E onde é que nasceu, irmã, a sua vida e a sua vocação missionária e religiosa? A minha vocação missionária nasceu do contacto com os irmãos do Espírito Santo. Porque, inclusive, uma delas foi a minha catequista quando eu era criança, a irmã Glória Capitão. E as irmãs começaram a inserir isto na nossa paróquia, na paróquia de São João Batista de Nogueira, com uma capela do Espírito Santo, e lá comecei o convívio com as irmãs do Espírito Santo, porque eu nasci de um lado da cidade, São Martinho do Dume, e pelos meus 7 anos a minha família mudou-se para Nogueira, onde o seminário e as irmãs do Espírito Santo estão próximas de nós. Então foi a partir desse convívio. Eu lembro quando eu tinha por aí cerca de 8 anos, 9, eu falei para a minha mãe que queria ir para a África, ensinar os pratinhos. Aí a minha mãe, mas entretanto foi crescendo, foi continuando os estudos, e nem lembrava muito disso, apesar das irmãs estarem connosco sempre na catequese na Legião de Maria. Tinha 16 anos, entretanto a inquietação missionária começou a aparecer mais, porque também nós tínhamos o Jornal da Ação Missionária em casa, era o único jornal que lá entrava, e foi despertando esta vontade de ser missionária também. E um dia, no final de outubro, eu fui conversar com uma das nossas irmãs, que agora está no Brasil, por causa do trabalho missionário. E aí, no caminho, ao sair do portão das irmãs, debaixo de uma grande árvore, senti que era ali o meu lugar. E a partir daí fiz caminhada com as irmãs, entrei em 69, estava a fazer 18 anos. Então, irmã Rosa, essa frase bonita dita aos 8 anos à mãezinha, mãe, quero ir para a África. Depois voltou. Marcou e fez a sua caminhada. Em 1969, entra nesta congregação missionária das Irmãs Espiritanas. Como é que foi o seu percurso formativo e como é que foi solidificando esta sua ideia e esta paixão por um dia partir em missão? Quer dizer, eu entrei, tinha várias jovens também, mas eu, portanto, entrei, como se diz, diretamente para o postulantado, como já tinha um certo estudo, um certo nível de estudos básicos e secundários, enquanto que, normalmente, as que têm menos estudos são aspirantes, depois são postulantes, depois noviças. Portanto, eu fiz um ano de postulantado, no Grosso, depois entrei no noviciado 14 de agosto do ano de 70. Devido à problemática da congregação, nós fizemos o primeiro ano do noviciado e tivemos que interromper, porque não tinha mestra de noviças. Então, para mais... Mas retomamos em 72 e em 73 fiz os primeiros votos à profissão religiosa. E sei que em 1979 vem então a concretização deste dito à mãe, quero ir para a África. Não foi para a África, mas foi para outro grande continente, que é o continente da América Latina, para este nosso grande país irmão, o Brasil. E por lá viveu 21 anos. Pode-nos contar um pouquinho, por várias fases, claro, certo. Pode-nos contar um pouquinho como é que foi ser missionária, olhar este mundo a partir do Brasil?
Eu tinha estado um pouquinho em Cabo Verde, uns 3 meses em Cabo Verde. E isso também, apesar de ser pouco tempo, me alertou para a consciência de o missionário ser, sobretudo, multiplicador de outros missionários. E, entretanto, daí eu pedi às minhas responsáveis que me deixassem fazer ciências religiosas, para ter essa base para poder formar outros. E depois foi fazendo. Quando foi em 79 para o Brasil, aí eu integrei uma comunidade cristã, uma grande paróquia, mas uma comunidade cristã em concreto, onde aquilo eram os conjuntos habitacionais, jovens casais que vinham de todo o lado, para depois trabalhar em São Paulo. Nossa comunidade, nós éramos, digamos assim, nós é que geríamos a animação missionária e pastoral nesse bairro. Desde a catequese, à liturgia da palavra, à celebração da palavra, ao atendimento, à catequese com os jovens e com as crianças, aos grupos bíblicos, toda a formação, lá porque no Brasil cada mês praticamente há um tema de formação a nível de igreja. No tempo da Quaresma as pessoas se reúnem em pequenos grupos, além das celebrações mais amplas na igreja ou com paróquias vizinhas. Mas é na Quaresma, depois vem o mês de maio com o terço, depois vem agosto com o mês vocacional, vem o mês de setembro com o mês da Bíblia, depois já entra o mês de outubro com o mês de outubro e depois a preparação para o Natal. Então a caminhada do Brasil, pelo menos aquela que eu acompanhei, era muito na base de trabalharmos com as famílias e no seu meio ambiente. E um dia eu tinha chegado há pouco tempo, e uma vizinha que trabalhava comigo na catequese me disse: irmã, não vamos fazer novena de Natal este ano? Disse, vamos. Eu aviso na minha escada, vocês avisam nas vossas. Porque a nossa escada tinha 12 famílias. E tínhamos 5 escadas em cada bloco. E eram não sei quantos blocos. Eram 5 blocos por condomínio. Então eram umas relações muito próximas que nós criámos. Quando descobriam que eu estava sozinha ao domingo, vinham bater-me à porta: vamos comer a sopa contigo. Porque normalmente, se a gente estivesse disponível, todos os domingos tínhamos que comer na casa deste ou daquele. Então só ia quando estava sozinho. Senão Portanto, o brasileiro é por si acolhedor, amigo e que acolhe um missionário ou missionária. É muito próximo. Assim, numa resposta muito rápida, nesta experiência grande em vários sítios, em vários lugares do Brasil, qual foi a sua maior alegria que sentiu e a maior dificuldade? A maior alegria foi realmente esta caminhada porque a gente não só dava como recebia. E sobretudo, recebíamos mais do que aquilo que dávamos, que é um trocadilho. Porque, por exemplo, nós, para a celebração da palavra, nós formávamos um grupo que nós chamávamos de liturgia, aí preparava-se em conjunto e depois a irmã quase não aparecia. Quem aparecia era o Sr. Gaudêncio, o Sr. Ezequiel, porque era essa a nossa maneira de trabalhar, puxar os leigos para assumirem a sua missão. Um dia eu estava a começar a coordenação da catequese num lugar e estávamos a preparar um curso de catequese, de catequistas, e estávamos 3, 4 coordenadoras comigo. Eu perguntei assim: vocês agora já são capazes de fazer? Quando fizemos o esquema. Somos se a irmã não estiver lá. Então está bom, então eu não estou. Vocês vão ser capazes de fazer isso. Na hora em que elas atuavam, eu me retirava para não ficar com muita vergonha. E o mesmo aconteceu com a minha colega, já irmã brasileira, que veio para a nossa comunidade e ela ficou de acompanhar a catequese comigo. Então tudo bem. Eu fico com um ano, tu ficas com outro. Eu te dou apoio, mas cada um com o seu ano. E assim foi. Quer dizer, a pessoa foi-se lançando a partir deste não substituir as pessoas e ajudar as pessoas a crescer. Para mim era sempre que eu procurava, para que as pessoas não dependam de nós. Porque hoje nós estamos, amanhã vamos para o outro lado. E se a gente faz, a comunidade não cresce, a comunidade estagna. Sim, sem dúvida, um missionário ou uma missionária são agentes de formação, multiplicadores de apostar nos leigos, homens e mulheres, para depois eles assumirem também a vida da comunidade. Mas sempre a vida do missionário ou missionária, no meio de tantas alegrias, há sempre dificuldades. Sim. Qual foi a dificuldade que a irmã mais sentiu neste grande país irmão que é o Brasil? Olha, A língua não foi, com certeza. Não.
Mas a maior dificuldade que eu sinto, quer dizer, é aceitar a minha pobreza de não poder responder a tudo. Sobretudo quando te batem à porta e preciso de comer, preciso de vestir e não ter como fazer, não ter como atender. Essa é uma das minhas maiores dores naquela altura, como depois no Rio de Janeiro, como agora onde estou, no CEPAC. A gente vê as pessoas com tanta necessidade e nós muito limitados. O CEPAC é o Centro de Apoio aos Nossos Imigrantes em Lisboa, já lá vamos, que é uma das grandes missões que você tem atualmente em Portugal. Depois do Brasil, teve um tempinho em Portugal, cerca de 3 anos, e eis que surge novamente mais um horizonte missionário. A Martinica, que foi uma passagem de um ano, mais ou menos, mas aí com certeza que deu também para experimentar, no outro lado, a importância de estar com o povo e viver com o povo. Quer dizer, é uma realidade diferente do Brasil. O que eles têm de comum é que são também, nas suas raízes, são escravos africanos, né? E, portanto, que vieram da África, que se tornaram pela escravatura. Inclusive, ontem comentava com as irmãs em casa que a segunda-feira de Pentecostes, segunda-feira de Páscoa e segunda-feira de Pentecostes, na Martinica é feriado. Porque é o dia que os escravos tinham livres para irem para a praia comer caranguejos. Portanto, e sinto que, a Martinica, apesar de serem de ascendência africana, não tem aquela vivacidade, aquela vontade do brasileiro. Porque eles foram colonizados por franceses, que são um pouquinho mais frios, desculpa. Mas foi uma experiência curta, mas também foi positiva. Também foi bastante. Não, a nível pastoral não fiz muito, também porque tinha ainda um pouco entrava da língua, mas mais porque, devido também à conjuntura da igreja, quando eu ia para a Martinica, me disseram que eu ia para trabalhar com os jovens a nível diocesano e com a catequese, mas estava em fase, o bispo já tinha resignado, estava em fase de escolha de outro, então as coisas empataram. E o padre era assim, não precisava muito da nossa presença, na sua linguagem. Portanto, também já está no céu, já está. Portanto, a Martinica foi uma experiência assim de passagem, de quase um ano, mas deu para perceber também uma realidade diferente do Brasil. Sim. E eis que em 2005 vem evangelizar este retângulo à beira-mar plantado. O nosso Portugal, que aqui também temos que ser verdadeiramente missionários e, por que não dizer, aqui também há uma grande necessidade de evangelização. E em 2005 a irmã vem para Portugal e vai trabalhar, e até atualmente está a trabalhar, em 2005, estamos em 2018, já lá vão uns anos grandes, a trabalhar numa obra dos missionários do Espírito Santo, em colaboração com os missionários do Espírito Santo, que é o CEPAC, Centro Padre Alves Correia, que é uma IPSS de apoio aos nossos imigrantes em Lisboa. Quer-nos apresentar um pouquinho o CEPAC, assim em traços gerais, para depois, numa pergunta a seguir, tentar nos explicar qual é o seu dia-a-dia no meio dos nossos imigrantes. Portanto, o CEPAC, como já oficialmente, é a partir de 1992. Foi crescendo, porque eu lembro quando era jovem irmã, em 72, 73, 74, o Jardim da Estrela era só africanos, mas mais cabo-verdianos nessa altura, né? E nós tínhamos também uma colega nossa, a irmã Alfreda, que dava um apoio sobretudo aos homens para guardar o dinheiro deles, para depois ir fazer as compras para os homens levarem quando fossem de férias para as senhoras, né? Portanto, já é mais antigo. O CEPAC, de momento, tem várias valências, foi crescendo desde que eu estou lá, porque quando eu entrei eram 3 ou 4, assim, mais efetivos, depois foi surgindo voluntariado, as valências foram aumentando, então, de concreto, nós temos a valência do apoio alimentar, do apoio em vestuário, no apoio ao ensino da alfabetização e português, também um pouco de inglês, informática, apoio jurídico na preparação, portanto, atendendo mais
a preparação para a legalização dos imigrantes. O que mais teremos? O apoio religioso é um pouquinho discreto. Temos também o apoio médico, muito tem o apoio médico, farmacêutico. Enfermagem e o apoio médico. Médico incluindo também parte de psicologia e a psiquiatria. E depois temos todo o serviço social, que é o atendimento assim de base, não é? Claro, para se chegar a essas valências, normalmente passam pela técnica de serviço social. E nesta obra, o Centro Padre Álvares Correia de Apoio aos Imigrantes, CEPAC, qual é o seu papel, a sua missão que sente de coração a trabalhar com estes imigrantes que vêm de várias latitudes, vêm de vários países, concretamente da África, e que chegam até a Europa e que chegam até Portugal, muitas vezes em condições de muita fragilidade? Qual é o seu papel, como é que você vê e vive a sua missão cotidiana? Portanto, eu assim em concreto, presentemente estou no apoio às aulas de alfabetização e de português, organizando as turminhas, acompanhando as professoras, etc. E estou na parte do emprego, da procura de emprego. Isso é o mais concreto. Mas depois, dependendo do tempo e das necessidades, a gente vai até ao vestiário atender para escolher roupa, a gente vai até ali fazer uns telefonemas porque os alunos faltaram e não sei o que mais. Então, o meu tempo fica bastante... E também dentro deste trabalho do CEPAC está o apoio à prisão do EP Carregueira, perto de Sintra também. Isso foi quase logo que eu entrei no CEPAC, começámos e tenho mantido com maior ou menor regularidade. Aulas propriamente ditas, eu dei uma ou outra de substituição, porque normalmente é tal coisa, eu tento orientar as pessoas, em conjunto chegamos à decisão, e só quando por algum motivo elas não podem, é que então eu vou substituí-las, vou dar aula por elas, né? Porque um dia, também porque assim... Porque se eu pegar 2 ou 3 turmas à minha conta, que podia pegar, acontece que depois há outros trabalhos que seria bom fazer-se e não se podem fazer. Então, aquilo que as pessoas sabem fazer, elas fazem. A partir daí não é possível, não venham, estão doentes, a gente tenta substituir para que os alunos, faço o termo, mas são mais alunas, não fiquem prejudicados, uma vez que vêm de longe, para não ficarem sem ninguém. O nosso Papa Francisco tem alertado por várias vezes, não só por palavras, também por atitudes concretas, de que a nossa Europa tem que verdadeiramente olhar este fenómeno dos imigrantes, dos refugiados, com olhos de coração, e como ele muitas vezes tem repetido, hoje os refugiados e os imigrantes são um autêntico campo de missão. A irmã sente-se verdadeiramente missionária a trabalhar neste centro de apoio aos imigrantes? Sim, porque eu penso que a missão não é lá ou cá. A missão é onde eu estou. E ser missionário é ser enviado. Já uma vez ou outra cheguei a pensar, vou largar o CEPAC, chega, estou cansado. Disse, não, mas a missão não é pedida, a missão é recebida. Então, fica enquanto puderes, fica. Enquanto te enviarem aí, fica. Porque no CEPAC volta àquela questão, quer dizer, faz-me sofrer muito. Então, quando uma pessoa chega com fome, ou doente, e nós não podemos atender. Não está enfermeiro. O banco alimentar está fechado. Isso faz-me sofrer demais. Mas também não posso passar por cima de todos os esquemas. E, por outro lado, sempre que a gente pode, tem um minutinho, aquele dar um bom dia, de estender a mão a quem está na recepção ou quem está pelas escadas abaixo, isso acho que faz parte. Porque o imigrante é pessoa. O recluso é pessoa. Não é porque cometeu um crime que não merece a morte, deixa espremê-lo bem. Portanto, eu gosto de tratar as pessoas com respeito, às vezes um pouquinho rude também. Isso é normal. Temos as nossas falhas, não é? Agora, o padre falou nos refugiados. Propriamente no CEPAC nós não temos muitos refugiados, ou então temos aqueles a quem foi negado o estatuto de refugiado. De momento nós temos também no CEPAC uma senhora síria, e essa senhora é refugiada, que faz parte da caminhada que a paróquia de Algés e Cruz Quebrada fez
em vista de responder ao apelo do Papa Francisco. Uma família em cada paróquia, uma família de refugiados em cada paróquia. Essa família está connosco, de momento, até está agora na paróquia, numa casa na Cruz Quebrada. E é preciso acompanhar, é preciso às vezes chorar com eles. Quando foi o ano passado o aniversário do miúdo, que tem 2 anos, fizeram uma boa festa, eu apareci com mais 2 ou 3 da equipe, e quando dei conta no final que eles debulharam em lágrimas, mas o que é que nós vamos fazer? Porquê? Porque eles têm os outros, têm os filhos, a criança tem o pai no Líbano, a Zanub e o Sobi, que são os nossos, bom, ninguém vai os conhecer, não entra no programa. A Zanub e o Sobi, que são os pais, têm filhos na Alemanha, tem um filho na Alemanha, tem um filho no Líbano, tem um filho no Iraque, e tem a mãe e o pai, toda a gente agora na Síria, com este bombardeio que está acontecendo. Né? Portanto, isso eu assumi como foi o pároco que pediu esse trabalho, e eu tenho assumido dentro das limitações, o melhor que posso, mas acho que é também um trabalho missionário. Desculpe que a minha garganta está seca. Certo, irmã, estamos também a terminar quase a nossa entrevista. A missão não para, é sempre um desafio constante a quem é missionário e missionária. Faço-lhe esta última pergunta, que é sempre uma pergunta que todo missionário gosta que lhe façam. Está pronta para partir? Estaria pronta para ir para outra missão? Tem algum desejo ainda de concretizar como missionária? Eu, assim, honestamente, vou dizer, por agora, eu não tenho, não sei se querem gravar, melhor não gravar. Portanto, dentro do meu coração está sempre esta vontade de partir sobretudo ao encontro daquele que encontro, daquele onde me enviam, mas, de momento, eu não tenho coragem de pedir à minha superior para mandar para outro lugar fora do país, porque a minha mãe está velhinha. Está a acompanhar a sua mãezinha e, claro, é normal que seja mais difícil de partir. Irmã Rosa, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu testemunho e vamos continuar com este espírito missionário que queremos partilhar com os nossos telespectadores. Irmão e irmã que nos acompanha na nossa Ângelos TV, mais uma vez trouxemos aqui ao nosso Olhar o Mundo Missionário várias perspectivas da irmã Rosa nestes vários contextos em que viveu. Primeiramente na sua formação em Portugal, depois a sua primeira experiência missionária no Brasil, depois uma experiência passageira, mas que também marcante na Martinica, e estes últimos anos, desde 2005 até 2018, a sua experiência como presença missionária nesta obra CEPAC, Centro de Apoio ao Imigrante, que está localizada em Lisboa e que procura também ser um apoio a estes irmãos nossos que chegam até nós. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua fidelização e obrigado também por nos ajudar a partilhar esta rúbrica Olhar o Mundo Missionário com o seu amigo, com a sua amiga, e não se esqueça de que também precisamos de multiplicar os nossos telespectadores nesta nossa rúbrica Olhar o Mundo Missionário.